Mestrado Acadêmico em Ensino, Unipampa Campus Bagé. Componente curricular: Epistemologia da Educação, Implicações no Ensino. Docente: Dulce Voz. Discentes: Aline, Anderson, Bianca, Josiane e Tobias. Apresentam análise do capítulo 10, As Ciências Humanas. Subtítulos: O Tríedo dos Saberes, a forma das ciências humanas e os três modelos. Da obra de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas. Michel Foucault, filósofo e historiador francês, que viveu entre os anos de 1926 e 1984, na sua obra As Palavras e as Coisas, publicada no ano de 1966, nos faz entender que a raiz do pensamento moderno repousa na linguagem como extensão dos próprios modos de funcionamento da mente humana e de seus sujeitos. O triedro dos saberes. Seu objetivo é que o sujeito possa apropriar-se da realidade em um modelo onde o sujeito não seja o centro da realidade. Para Foucault, a positividade é compreendida como um elemento concreto, histórico, dinâmico e transformador. O ser humano é representado a partir de dois papéis. Primeiro, no fundamento de todas as positividades. Segundo, no elemento constituído das coisas empíricas. Assim, o ser humano deixa de ser espaço da representação e começa a se alojar em suas formas de produção, e as palavras tornam-se linguagem. A partir do século XIX, o campo epistemológico se fragmenta em diferentes direções e se converge em um espaço volumoso e aberto, segundo três dimensões. Primeira, as ciências matemáticas e físicas, para as quais a ordem é sempre um encadeamento dedutivo e linear de proporções evidentes ou verificadas. Segundo, é a dimensão das ciências, da linguagem, da biologia e da economia, onde as ciências humanas e a linguagem estão relacionadas com o homem, que tenta dizer algo por meio de rituais, crenças, mitos, significados e representações, em relação com a economia. As ciências humanas dão sentido a um homem que necessita estabelecer regras e que controla. Terceiro, a reflexão filosófica, que se desenvolve como pensamento do mesmo, onde as ciências humanas se dirigem, em última análise, a esse modo de ser homem que sua filosofia trata, de pensar no nível da finitude radical que elas mesmas querem recorrer, suas manifestações empíricas. Finalmente, é assim que o homem pode ser um objeto de conhecimento, argumentando que todos os períodos da história possuem certas condições fundamentais da verdade que têm constituído o que era aceitável como discurso científico. A forma das ciências humanas. O recurso às matemáticas, sobre uma forma ou outra, sempre foi a maneira mais simples de emprestar ao saber positivo sobre o homem um estilo, uma forma, uma justificação científica. Ao entrar em contato com o pensamento Foucaultiano, entendemos que a produção do saber está estreitamente vinculada aos processos históricos, o que implica uma fluidez temporal de verdades instituídas. De um modo mais geral, o homem para as ciências humanas
não é esse ser vivo que tem uma forma bem particular. Esse ser vivo que, do interior da vida, qual pertence inteiramente, pela qual é atravessado em todo o seu ser, constitui representações graças às quais ele vive e a partir das quais detém esta estranha capacidade de poder se representar justamente a vida. Os 3 modelos. O domínio das ciências humanas é coberto por 3 ciências, isto é, 3 regiões epistemológicas subdivididas em seu interior e entrecruzadas umas com as outras, sendo elas a biologia, a economia e a filologia. É na superfície de projeção da biologia que o homem aparece como um ser que tem funções, que recebe estímulos filosóficos, mas também sociais, interhumanos, culturais, que responde a eles, que se adapta, evolui, submete-se às exigências do meio, harmoniza-se com as modificações que ele impõe, busca apagar os desequilíbrios, age segundo regularidades, tem em suma condições de existência e a possibilidade de encontrar normas médias de ajustamento que lhe permitem exercer suas funções. Na superfície de projeção da economia, o homem aparece enquanto tem necessidades e desejos, enquanto busca satisfazê-los, enquanto pois tem interesses, visa lucros, opõe-se a outros homens. Em suma, ele aparece numa irredutível situação de conflito. A esses conflitos, ele se esquiva, deles foge ou chega a dominá-los, a encontrar uma solução que apazigue, ao menos em um nível e por algum tempo, sua contradição. Instaura um conjunto de regras que são ao mesmo tempo limitação e dilatação do conflito. Enfim, na superfície de projeção da linguagem, as condutas do homem aparecem como querendo dizer alguma coisa. Seus menores gestos, até em seus mecanismos involuntários e até em seus malogros, têm um sentido. E tudo que ele deposita em torno de si, em matéria de objetos, de ritos, de hábitos, de discurso, toda a esteira de rastros que deixa atrás de si, constitui um conjunto coerente e um sistema de signos. Assim, estes 3 pares, função e norma, conflito e regra, significação e sistema, cobrem por completo o domínio inteiro do conhecimento do homem. As escritas e os trabalhos de Foucault foram sempre norteados pela problematização do mundo e das relações que se estabeleciam nesse mundo. Assim como outros pensadores da sua época, ele derrubou várias teorias que estavam sendo apresentadas em relação à ciência e à sociedade. Adotando uma postura transgressora, Foucault rompia com a racionalidade científica moderna e quebrava a lógica imposta pela modernidade, defendendo uma sociedade mais livre, onde pudessem existir relações menos opressoras e mais flexíveis. O foco, ou a questão mais importante, se direcionava a problematizar como os seres humanos na cultura ocidental moderna tornaram-se sujeitos. As Palavras e as Coisas discute isso, o surgimento do homem enquanto unidade. Foucault ostenta em seu discurso que a modernidade implementou um pensamento científico visando responder a tudo o que acontecia no mundo. A ciência moderna, para Foucault, foi quem criou essa categoria ser humano. Foucault defende, então, que não existe uma natureza humana. Essa natureza humana é o produto de uma cultura moderna que traz tanto elementos do cristianismo quanto elementos da razão. Por mais que se diga o que se vê não se aloja jamais no que se diz. E por mais que se faça ver o
que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde essas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele que as sucessões da síntese definem.